Professor, nós temos visto nos últimos debates eleitorais que alguns temas, como a descriminalização do aborto e das drogas e a criminalização da homofobia, têm sido silenciados pelos candidatos. Por que isso ocorre? Eu acredito que, acima de tudo, a nossa sociedade ela vive uma situação marcada por um processo de modernização. Nós não podemos dizer que a nossa sociedade é moderna. Ela é moderna no plano do consumo de mercadorias, mas no plano das ideias esse processo é muito mais lento. Então, o que nós temos? Nós temos um momento muito maior, por exemplo, do que aquele de 1985, uma abertura política, em que as pessoas, por um lado, elas têm uma determinada prática privada, mas publicamente você tem que se mostrar uma pessoa, vamos dizer, aceita socialmente, honrada. E nesse sentido, mesmo aquelas pessoas que na vida privada têm um comportamento, que já praticaram um aborto ou outras coisas, ela se vê obrigada, no plano público, a se mostrar conservadora, em nome da defesa da família, em nome da defesa moral. O que nós temos, então? Nós temos uma sociedade que se expressa de uma maneira conservadora e nós temos um conjunto de candidatos que não têm planos partidários realmente definidos. Então, esses planos, essas falas, elas flutuam conforme as pesquisas públicas. E se essas pesquisas públicas se dizem contra o aborto, contra a legitimação de casamentos homossexuais, contra o uso de drogas, esses candidatos tendem a repetir. O debate político, que deveria ser um momento de efetivo debate sobre as questões nacionais, acaba não sendo mais uma dramatização de defesas de posturas conservadoras e tradicionais. Esses temas têm o poder de derrubar uma candidatura? Dentro dessa perspectiva de que publicamente os indivíduos se mostram conservadores, sim. Nós podemos lembrar, por exemplo, na década de 80, foi na década de 80 ainda, quando o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, alegou poucos dias antes do pleito que havia usado maconha e isso repercutiu de uma maneira radical na queda da intenção de voto em relação a ele. Professor, apesar do Brasil ser visto lá fora como um país bastante liberal, por que ainda é tão difícil colocar esses temas em discussão? Existem algumas instituições conservadoras efetivamente no Brasil, como, por exemplo, a Igreja Católica e todas as suas ramificações. Nós somos um povo multirreligioso, mas ainda parece que é de bom tom falar eu sou católico. Católico, não só católico romano, mas católico em geral. Dizendo-nos católicos, nós acabamos incorporando nossa ideia de uma moral saudável, o que essas ideias que, acima de tudo, combatem diversidade sexual, o aborto e assim pela frente. E como esses temas acabam sendo candentes, como nós comentamos, pode levar um candidato a perder votos, nós observamos o que os candidatos silenciam. Quando muito encostados na parede, durante o nosso governo, nós vamos discutir a situação e nós vemos isso não ocorrendo de maneira alguma. Eu lembro para você também que a própria mídia, ela se mostra conservadora em muitos aspectos. Nós vemos aqueles candidatos, especialmente do Partido Verde, que propõem a descriminalização do consumo de maconha, como eles são frequentemente ridicularizados pela própria mídia, tornam-se personagens de piadas e assim pela frente. A própria forma como os debates televisivos e as propagandas eleitorais são produzidas não acabam desestimulando um debate mais profundo? Pois é, o que nós temos quando o debate ele ganha efetivamente uma formatação televisiva, que se dá lá no final dos anos 50 nos Estados Unidos, o debate ele se torna mais um show
um momento em que cada candidato, utilizando estratégias próprias, busca seduzir o telespectador, o eleitor. E nesse contexto, não interessa a verdade, não interessa discutir temas, vamos dizer, difíceis, e passa-se a ver o espetáculo, como, por exemplo, a agressão, o indivíduo faz perguntas ao opositor, aquelas perguntas que ele não responderia, né? E muitas vezes os opositores acabam também, como aconteceu recentemente aí com o candidato Fidelis, né, a se tornar motivo de piada porque não tem nenhuma resposta articulada para discutir questões mais candentes. Professor, o que tem que acontecer? A política que tem que evoluir para tratar essas questões de forma mais madura ou é a sociedade que precisa se conscientizar mais? Eu acredito que, em muito, a política seja um reflexo da sociedade e dos valores por ela ostentado. Como comentei inicialmente, nós vivemos um processo de modernização e nós nunca podemos dizer que o Brasil é um país democrático. Todo e qualquer país, ele vive um processo de democratização. Democracia não é algo que se chega, mas é algo que é construído no cotidiano. Então, o que nós temos que observar é que essa própria sociedade brasileira, ela necessita rever seus posicionamentos. Claro que ela está revendo, mas de uma maneira extremamente lenta, extremamente preconceituosa, e isso reflete-se numa esfera política que repete as mesmas, vamos dizer, incapacidades que a sociedade tem para discutir certos temas. Por outro lado, é necessário se pensar que esses próprios políticos, eles têm um compromisso de contribuir para os debates sociais, isto é, para viabilizar com maior fluidez as discussões sociais. E, efetivamente, eles não têm o feito no decorrer desses anos, vamos dizer, de democratização, esses anos pós-abertura política. Então, nós vemos aí, em última instância, falha de ambos os lados, mas também, vamos dizer, uma conciliação de ambos os lados. Não vamos discutir, vamos deixar isso para depois. É muito mais fácil e, em certo sentido, populista, inclusive, nós falamos, olha, eu defendo a família, eu defendo os valores da sociedade cristã e assim pela frente. Fica muito mais cômodo e ainda se pensa isso como muito mais sedutor para o público. Nesse sentido, nós alijamos dos debates políticos temas importantes e temas fundamentais para camadas específicas da população.